Meus irmãos, Atos 19, versículo 1 diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Serva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. E assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém, queridos? Meus irmãos, nós agora, de fato, iniciando a 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo, conforme a sequência que nós estamos seguindo, nós observamos aqui, irmãos, nada mais, nada menos do que a continuidade dos atos do Espírito Santo. Os irmãos, lembrem-se sempre que tudo isso começou com a ordenança de Jesus Cristo e o cumprimento da ordenança de Jesus Cristo por parte dos apóstolos que ele escolheram e das pessoas que estavam em volta dos apóstolos. Se não fosse a obediência deles, eles não teriam sido batizados no Espírito Santo. Mas a partir do batismo no Espírito Santo, nós começamos agora a contemplar, a visualizar uma série de atos, de ações
que só a dependência do Espírito Santo é capaz de possibilitar que essas coisas se cumpram na vida de um homem e de uma mulher de Deus. No caso, nós estamos agora analisando os atos do Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo. Nós falamos semana passada, irmãos, sobre a importância de nós buscarmos o Espírito Santo. E aí eu falei para os irmãos de Apolo. Apolo, um homem que a Bíblia Sagrada descreve, como sendo um homem profundo conhecedor das Escrituras, mas que ainda não conhecia o batismo no Espírito Santo. E é interessante que no final do capítulo 18, Apolo está pregando em Éfeso. Ele está na sinagoga, disputando, falando acerca de Jesus, para os judeus e também para os gregos. Essa atitude de Apolo, a maneira como ele falava acerca de Deus, a Bíblia Sagrada vai dizer que chama a atenção de Áquila e Priscila. E a Bíblia diz que Áquila e Priscila chamam Apolo no canto para falar para ele algumas coisas mais que ele precisava saber. Foi baseado nisso que eu falei semana passada, que eu expliquei algumas coisas aos irmãos. Eu disse aos irmãos, por exemplo, que provavelmente Áquila e Priscila ensinou a Apolo que não bastava o conhecimento dele, ele não poderia ser autossuficiente, ele precisava também ser dependente do Espírito Santo de Deus. Afinal, irmãos, analisando a vida do apóstolo Paulo, nós temos um homem poliglota, formado, irmãos, em algumas ciências, um homem que tinha ofícios, mas um homem que vivia na dependência do Espírito Santo de Deus, um homem que o Espírito Santo mandava e ele obedecia, um homem que o Espírito Santo dizia, fique parado, ele ficava, fale, ele falava, e que era um homem fiel, era um homem que orava, era um homem que buscava Deus. Agora, no capítulo 19, nós vamos observar que Apolo, então, estava em Corinto, e o apóstolo Paulo voltou a Éfeso. E aqui nós temos, mais uma vez, irmãos, está nos chamando a atenção acerca dos detalhes da nossa fé. Preste atenção que a gente tem que ter muita calma, irmãos, na maneira como nós lemos a Bíblia Sagrada. Uma vez, eu já falei para os irmãos, que uma vez eu era coordenador do discipulado numa cidade aí, antes de vir para Joinville, e eu fui dar um relatório no final do ano, porque a diretoria da igreja pediu para eu dar um relatório. Quando eu acabei de dar o relatório, a quantidade de almas que aceitaram Jesus, a quantidade que permanecia na igreja, a igreja começou a dar glória a Deus. Aí o irmão que veio depois de mim disse assim, queridos, não, a Bíblia diz que a nossa mão não pode saber o que a outra fez. E desfez, no entanto, tudo que eu tinha falado antes, Tudo é para a glória de Deus. Nossa mão não pode saber o que a outra fez. Está lá, no sermão da montanha. E aí o pastor presidente bateu em mim e disse, Mário, com muita elegância, não bata com o irmão não, vá lá e corrija, porque ele botou a igreja todinha contra você agora. Daí eu fui lá no templo central da igreja e eu disse, irmãos, a Bíblia Sagrada diz assim, mas quando deres esmola, não saiba a tua mão que a outra faz. Quando deres esmola, Ou seja, não especifica, uma coisa ali, quando deres esmola. Eu disse, quem é que disse para vocês que quem trabalha para Deus dá esmola para Jesus? Não, irmãos, eu não estou falando de uma esmola, eu estou falando de uma missão da igreja. E eu estou falando isso para a igreja ter conhecimento que nós cumprimos a missão da igreja. Eu não estou falando de esmola. Então é para os irmãos da glória a Deus mesmo. Tantas almas aceitaram, tantas permanecem. Daí o pastor disse atrás de mim, eu comecei a me empolgar e disse, tá bom, Mário, senta. Daí eu fui lá e sentei. Ou seja, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com a Bíblia Sagrada. Preste atenção que aparentemente os crentes de Éfeso estavam bem. Porque o apóstolo Paulo chegou lá e disse assim, chegou em Éfeso e achou ali alguns discípulos. Eu já expliquei para os irmãos que a palavra discípulos, quando ela aparece no livro dos Atos dos Apóstolos, ela quer dizer, irmãos, quer nos ensinar sobre aquelas pessoas que aceitaram Jesus. O discípulo era seguidores de Jesus.
não é? Aquelas pessoas que andavam no caminho do Senhor. Então o apóstolo Paulo achou crentes, digamos assim, lá em Éfeso. E a Bíblia diz que agora ele dirige uma palavra aos crentes. Ele diz assim: olha, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Por que, irmãos? O apóstolo Paulo falou isso porque ele sabia que a realidade da igreja que nasceu naquele momento, isso aqui para os irmãos situarem historicamente, cerca de 25 anos depois da descida do Espírito Santo de Atos 2. Então o apóstolo Paulo sabia que se não fosse o Espírito Santo na vida dos crentes, os crentes não iam resistir à perseguição que eles sofriam naquela época. Então, como ele achou um grupo de crentes, a primeira preocupação dele, você observa que é: vocês receberam o Espírito Santo? Não é? Está lá a pergunta dele: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Entenda isso aqui. Quer dizer que os crentes, 25 anos depois, não sabiam, irmãos, do batismo no Espírito Santo? Sabiam, preste atenção ao texto. O texto diz assim, ó: e eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo, que haja. Ou seja, eles disseram ao apóstolo Paulo: nós nem ainda ouvimos falar que aquele Espírito Santo chegou até a gente hoje. Isso aqui, irmãos, você preste bem atenção, que desfaz certas heresias. Por exemplo, tem pessoas aí fora que pregam, que acreditam piamente, assim, cautelosamente, que os atos do Espírito Santo cessaram na era apostólica. E eu quero mostrar aos irmãos que 25 anos depois, as pessoas que estavam crendo em Jesus em Éfeso, olharam para o apóstolo Paulo e disseram, é como se eles perguntassem assim: mas o Espírito Santo lá de Atos 2, ele já chegou no nosso meio, já chegou no nosso tempo? Aí o apóstolo Paulo, ou seja, eles disseram: nós nem ouvimos falar ainda que haja, ou seja, que ele está no nosso meio. Eles sabiam que eles eram o templo do Espírito Santo, que eles eram morada do Espírito Santo. Eles eram conhecedores do batismo, mas eles não imaginavam que o Espírito Santo estava no meio deles. Quer ver uma coisa, irmãos? A nossa fé não pode ser pela metade. Tem pessoas hoje em dia, que até pregam, por exemplo, sobre cura, mas não acreditam que Jesus cura. Tem pessoas hoje em dia que pregam aí, não é? Que trazem grandes mensagens sobre cura, mas no dia que fica doente, pronto, morre de vez. Ai, meu Deus, estou doente, e agora o que vai acontecer comigo? Vou morrer. Irmão, você sabia, eu não gosto de falar de crise, essas coisas não, porque crente não fala de crise, crente fala de Jesus Cristo. Mas você sabia que tem um monte de gente com medo de pegar esse vírus aí e morrer? Um monte de crente está com medo de pegar o vírus, irmão Samuel, e morrer. Você já pensou, irmão? Olha a cabeça desse povo. Eu vou pegar o vírus e vou morrer. Eu já encontrei vários. Não, querido. Se você acontecer de você pegar esse vírus, o povo vai se admirar. Porque você vai dizer: eu peguei o danado do vírus. E o que aconteceu? Não aconteceu nada, não senti nada. E alguém vai dizer: como pode ter acontecido nada? É porque eu tenho um médico dos médicos comigo. Eu sou crente em Jesus. Crente tem que ser assim, não é verdade? É como os crentes de Éfeso, eles acreditavam em Jesus Cristo, mas eles não tinham sido instruídos ainda que o Espírito Santo estava no meio deles. Eu quero falar para vocês, irmãos, toda essa palavra aqui é realidade. Toda essa palavra, o Jesus que ressuscitou dos mortos, naquela época ele ressuscita dos mortos hoje. Agora, o que está faltando para a gente muitas vezes, eu estou dizendo que falta para todo mundo, mas o que falta muitas vezes é o quê? É fé, é acreditar. Irmão, já pensou se eu ficasse em dúvida? Bem assim, não, peraí, será que o apóstolo Paulo, quando morreu, levou o Espírito Santo dentro da mala dele? Não é? E roubou da gente? Não, irmão. Ninguém prende o Espírito Santo, ele não é propriedade de ninguém. O Espírito Santo é Deus. Ele já estava antes da criação do mundo. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Ele já existia, e ele sempre vai existir, porque o Espírito Santo também é Deus. Como é que tem gente dizendo, irmão Júnior, que amarrar o Espírito
Santo, ele não batiza mais. Que conversa é essa? Amarrado foi a língua desses incrédulos, meu irmão. Jesus ainda batiza no Espírito Santo, ainda cura, ainda move montanha de um lado para o outro, ainda cura enfermidade. Não é verdade, irmão? Está na Bíblia Sagrada, ó. O apóstolo Paulo diz assim, então ele perguntou-lhes, então, em que vocês são batizados? Eles disseram o batismo de João. E está aqui, irmão, a nossa fonte de conhecimento. Está nas nossas mãos, é a Bíblia Sagrada. Olha como as coisas aconteceram. Irmãos, o apóstolo Paulo não ditou uma palavra mágica. Mais uma vez, entenda isso. Ele não gritou, então recebe o Espírito Santo. Abracadabra, e todo mundo recebeu. Não, ele não disse isso, não. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele disse assim, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Ou seja, vamos esclarecer as pessoas em conformidade com a Bíblia. O batismo de João era o batismo do arrependimento. Arrependemos e convertemos, porque é chegado o reino de Deus. Aí ele diz assim, ó, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Aí ele diz assim, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Os que estavam ali que não eram crentes ainda, aceitaram Jesus e foram batizados. Agora vejam o que aconteceu. Como é bonito, irmãos, quando a gente faz as coisas certinhas. Quando eu estou ensinando os mais jovens a pregar, eu digo assim, olha, não, saia dessa história do monte de chavão. Não é, irmão? Coloque-se sobre os pés. Não precisa disso não, irmão. Precisa não. Irmão, tá aí, ó, venha para cá. Eu estava num culto uma vez, irmão Samuel, que o homem disse assim, o meu suor cura. Venha para aqui, né? Receba aí meu suor. Saiu foi de perto dele, de ceboso. É verdade, irmão. Ninguém ensinou esse homem a ter educação. Suor não cura ninguém não. Quem cura, meu irmão, é Jesus Cristo. Ainda é Deus quem cura as pessoas. Isso são pessoas cegas que andam atrás de suor das pessoas. Que conversa, eu duvido que um crente dessa igreja saia atrás de suor de alguém. Eu não quero acreditar nisso. Não, irmão, o que cura ainda, o que restaura o homem é a pregação genuína do Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo explicou. Aí a Bíblia diz assim, os que ouviram foram batizados, porque ouviram a verdade. Aí a Bíblia vai dizer, agora tem um detalhe, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. Veja como é bonito, irmão, quando a gente prega a verdade em conformidade com a Bíblia. Não é, irmãos? É verdade, irmão, seja sincero. Eu sou pentecostal, batizado no Espírito Santo, creio na qualidade dos dons. Irmão, me perdoe que eu vou falar agora, eu vou nem cortar do vídeo da internet. É xirrim quem achar, mas eu sou canela de fogo, braço de fogo, cabeça de fogo. É verdade, sou batizado no fogo. Não é só do reteté mesmo. E quando querem fazer movimento, chamam quem? Ou não é o povo do reteté que chama? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma diferença, é que eu não sou ameninado. Não. Eu ando em conformidade com a Bíblia, eu prego a verdade, recebo o batismo do Espírito Santo. Mas eu explico que ele provém de Deus. Você não pode mais ser enganado, irmãos, com coisas superficiais. Não. Receba coisas da parte de Deus, coisas genuínas, verdadeiras. O Tony pregava aqui domingo e dizia assim, irmãos, ó, Naamã, general do exército da Síria, trouxe uma mensagem bonita, irmãos. Naamã não queria não, tem rios melhores. Eu vou mergulhar, vai lá, né? Quem está mandando é Deus. Mergulha a primeira vez. Eu lembro que ele dizia assim, irmãos, quando você menos esperar, você vai mergulhar, vai descer e vai subir curado. Pronto, depois do culto, um rapaz estava no culto, ligou para mim e disse assim, pastor, eu pensava que estava tudo perdido. Fui para a igreja e descobri que não estava perdido nada. A solução ainda é Jesus Cristo. A solução ainda é descer na presença dele para subir curado. E ele disse, e domingo eu fui curado. É verdade, irmão, você está precisando de vitória, receba a sua vitória. Mas em Cristo Jesus essa noite.
receba a sua bênção, tenha suas forças renovadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Foram batizados, aí a Bíblia diz, e falavam línguas e profetizavam. Agora tem um detalhe aqui. Aí a Bíblia diz, estes eram todos 12 varões. A Bíblia Sagrada vai dizer, preste bem atenção agora, que o apóstolo Paulo entrou na sinagoga e começou a falar por espaço de 3 dias, disputando sobre o reino de Deus. O apóstolo Paulo era um homem direcionado por Deus, era um homem que Deus conhecia o coração dele, as intenções do coração dele. Agora preste bem atenção que eu vou começar a falar agora. Deus conhecia as intenções do coração do apóstolo Paulo. Deus conhece as intenções do meu coração. Você acredita que o Satanás se levantou contra mim? Ora, se não se levantou. Quem aqui nunca foi provado por um levanto do inferno? Você sabia que ele teve a ousadia de olhar para mim e dizer assim, você está atrás de mim por causa do meu dinheiro? Eu digo, mas você é muito perverso, dito cujo. Quem pode me acusar, meus irmãos, esse tempo inteiro de correr atrás de quem tem dinheiro? Eu corro atrás de alma para Jesus. Já jogaram um envelope cheio de dinheiro em cima de mim uma vez, numa igreja que eu dirigia. Está aí, quero cantar. Eu digo, pegue seu envelope e leve de volta, querido. Leve de volta. Se for para trazer o dízimo, por fé em Jesus Cristo, para que se cumpra as bênçãos que estão escritas na palavra, traga e coloque na salva como todo mundo. Agora jogar em cima de mim para dizer eu quero cantar, rapaz, vai afrontar outro. Jesus conhece as intenções do nosso coração. Eu olho para os irmãos, por exemplo, agora de máscara. Eu digo, meu Deus, o que será que Jefferson está pensando? Eu não sei. Eu não sou capaz de ler o pensamento dele, nem de Amiara. Eu não sou capaz de dizer se eles estão felizes ou tristes. Eu não sou capaz de dizer quais são as intenções deles aqui esta noite. Não, nem de ninguém é capaz de fazer isso. Agora, acima da gente existe um Deus que nos conhece por dentro e por fora. E a Bíblia Sagrada agora ela vai dizer assim, irmãos, olha que coisa interessante. Que primeiro vamos pegar o perfil do apóstolo Paulo. Nós já sabemos, já ouvimos falar tanto dele aqui, né? Um homem fiel, que orava, que Deus cuidava dele. Olha, irmão, o apóstolo Paulo desistiu no capítulo anterior. O apóstolo Paulo desistiu de pregar, porque a Bíblia diz que blasfemaram tanto contra ele em Corinto, que ele se levantou e disse assim, não, eu não vou mais pregar para vocês não. Ele desistiu, foi embora, mas Deus falou com ele, volta lá, está lá na Bíblia Sagrada, no capítulo 18, versículo 9, e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para fazer mal. Esse era o perfil do apóstolo Paulo, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que fazia a vontade de Deus. Me diga uma coisa, irmãos, Deus sabia ou não sabia a intenção do apóstolo Paulo? Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha a obrigação de fazer a terceira viagem missionária, mas você observa o que ele fez para ver como é que estavam as igrejas, os lugares onde ele pregou nas outras viagens. A Bíblia Sagrada vai dizer que o apóstolo Paulo, ele cansou novamente, olha só, mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Durante 2 anos, irmãos, ele prevaleceu ali, incansavelmente discutindo, ensinando sobre as coisas de Deus. O final disso tudo, a Bíblia Sagrada vai dizer assim, isso durou por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Deus sabia que o coração do apóstolo Paulo estava nas coisas dele, nas coisas do céu. Você imagina, 2 anos ensinando incansavelmente. Irmão, veja coisa interessante. É porque a Bíblia Sagrada vai dizer assim, que de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus.
O apóstolo Paulo ficou 2 anos ali ensinando incansavelmente, a ponto que toda a Ásia ouviu falar de Jesus. Tanto judeus como gregos. Me diga uma coisa, quem olhava ali dizia, eu digo porque eu não preguei metade do que o apóstolo Paulo pregou. Não sei se eu vou conseguir atingir tanto tempo. Levando em consideração algumas coisas. Por exemplo, quem estudou geografia bíblica sabe que a Ásia na época do apóstolo Paulo não é igual à Ásia que nós temos hoje. Não é? E quem quiser saber detalhes, matricula lá na pós que o irmão Jolei vai explicar. Mas mesmo assim, eu não preguei metade do que o apóstolo Paulo pregou. Mas você observa, para mim, pessoas já apontaram para mim e disseram assim, é um pobre coitado. Quando eu deixei tudo lá em Natal para vir para cá, um dia eu liguei para minha mãe, ela estava revoltada. Aí ela disse assim, Mário, lembra aquele irmão fulano de tal, que tem um programa no rádio, que é conhecido aqui em Natal? Eu não lembro. Tu acredita, Mário, que ele fez um programa todinho para falar de tu? Eu disse, foi, mãe. Ela disse, foi. Ele fez um programa e abriu uma enquete ao vivo. Será que vale a pena deixar tudo para fazer a obra de Deus? E as pessoas ligavam e nos diziam, isso é emocionalismo. Isso não existe. A igreja está iludindo esse rapaz. Você imagina comigo, que não preguei a metade do que o apóstolo Paulo pregou. Imagine aí, irmão, não está na Bíblia, mas imagine aí que as pessoas não diziam com ele. Agora, independente do que as pessoas diziam, aí eu quero chegar agora nas intenções. Deus conhecia ou não as intenções? Conhecia. Sabe por quê, irmãos? É aqui que eu quero chegar para os irmãos não se tornarem religiosos e não caírem no conto das cavilações dos dias atuais. Por que as coisas aconteciam com o apóstolo Paulo? Porque Deus sabia que o apóstolo Paulo era um homem convertido. Deus não habita, irmão, nunca habitou em templo feito por mão de homem. Eu não estou falando dessa igreja aqui não, porque tem um bando de incircuncisos na rua que nunca leram a Bíblia, dizendo eu não vou para a igreja porque Deus não habita em templo feito. Não, miserável, não é esse templo não. O templo somos nós. Deus não habita em templo feito, para Deus habitar em mim, irmãos, eu tenho que ter morrido. Já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Olha como a história da Bíblia é bonita. Olha o versículo 19, o que é que diz? Versículo 19. Só para confirmar o que eu estou falando. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. 50.000 peças de prata. Agora preste atenção no detalhe, é que a Bíblia Sagrada diz que os que praticavam artes mágicas, ao se converterem, pegavam os livros da magia e traziam para serem queimados. Não era uma coisa assim, ó. Por exemplo, como é a decisão para Cristo hoje em dia, que estão pregando por aí? É assim, meu filho, está aqui uma garrafa de cachaça que você toma. Você aceitou Jesus? Oh, meu coitadinho. Me permita, Eduardo, usar você no meu teatro. Meu coitadinho, você tomava essa garrafa de cachaça? Tomava quanto? A garrafa toda? Não, faça assim, ó, continue tomando, viu? Não precisa deixar, não. É ou não é esse evangelho que estão pregando hoje em dia? Com medo de falar a verdade. Por isso muita gente não gosta de mim, porque eu não faço essas besteiras, não. Não aprendi assim, não. Vocês também não. Né? Vocês são da mesma escola que eu, tem mais idade que eu, inclusive, todos vocês, são mais jovens que nesse público hoje. Mas você imagina, sabe como é a pregação de hoje em dia? Oh, meu filho, continue bebendo sua cachaçinha. Daí você vai deixando aos poucos, porque Deus vai trabalhar no seu coração. Oh, rapaz, engrossa essa voz. Não é assim o Evangelho. Evangelho é mudança, conversão é mudança de vida. Aceitou Jesus, tem que deixar as velhas práticas. Está na Bíblia Sagrada, irmão, aceitaram. Aí já traziam os livros de mágica e já queimavam. E eram livros valiosos. Vocês imaginam 50.000 peças de prata. Começa a juntar as peças de prata aí. 1, 2, 3. Agora você imagina 50.000 peças de prata. Está aqui uma peça, está aqui outra, está aqui outra. 50.000, não eram livros valiosos.
Mas eles não estavam preocupados com o valor que as coisas tinham para o mundo. Eles estavam preocupados, irmão, com o valor que a sua vida agora, a partir de agora, tinha para Deus. E Deus, quando nós aceitamos Ele não está olhando para o que a gente tem ou não tem, não, irmão. Essas coisas vão ficar quando Ele voltar. Isso é o Evangelho, irmão, está aqui na Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo era um homem de ciência, era um homem que tinha ofício, mas ele aceitou Jesus, era um crente. Me diga uma coisa, o que é necessário para Jesus operar um milagre por meio da nossa vida? Que nós sejamos crentes. Porque se nós não formos crentes, o milagre não vai acontecer. Vai ser como os profetas de Baal. Clamavam, se retalhavam e não acontecia nada. Aí imagina um homem de Deus. Chegou lá e diz assim, clame mais alto, pode ser que seu Deus não esteja ouvindo. Não é? Olha lá a ironia dele, clama mais alto aí, pode ser que Baal não esteja ouvindo não. Começa a sapatear, se retalhar, tudo. Aí chega o homem de Deus e diz assim, pronto, agora prepara o altar. Não é? Coloque água aí. Vai descer. O fogo na água é o nome de Deus que está falando. Deus sabe, irmãos, quem nós somos. Deus sabe quem você é. Ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. O homem engana a si mesmo. A Bíblia diz assim: de que se queixa o homem? É ou não é dos seus próprios pecados, das suas próprias iniquidades? Enganar Deus, ó, porque agora, o que a Bíblia diz, para eu terminar? A Bíblia diz, e Deus, pela mão do apóstolo Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Olha só, fazia maravilhas extraordinárias, olha as maravilhas, de sorte que até os lenços e aventais, né? Os aventais o apóstolo Paulo usava para exercer o seu ofício. O lenço para manter a sua higienização pessoal. Mas a Bíblia diz que até os lenços, você vê que a Bíblia vai ao extremo. Até o absurdo do apóstolo Paulo era utilizado para operar milagre. Até os lenços e os aventais se levavam no corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Irmãos, olha só, irmãos, eu estou falando de um homem convertido. Isso é interessante, irmãos, porque nós temos uma geração, ainda tem remanescentes de uma geração que estão brincando com as coisas de Deus, que estão achando que para Deus operar milagre, compra um sapato dourado. Olha o sapato como é feio, Eduardo. É ou não é feio? Ó, você confirmou, cara. Você tem que ser meu amigo. Ó, mas é verdade, a gente tem uma geração aí, irmão Samuel, de pessoas que não são instruídas na Bíblia, que não tem um pastor que abre a Bíblia na terça-feira para mostrar o que está escrito, aí compra um sapato dourado, bota um anel teologia, não é? Tem um kit, um anel grandão, não tem nada, quem usa continue usando, quem pode usar que use. Mas bota um anelzão, não é? Faz uns foguetes na cabeça de banha. É verdade, bota uma roupa de cada cor, um blazer vermelho, uma camisa amarela, uma calça azul para chamar a atenção, um sapato dourado. E chega e acha que o povo vai ser enganado, irmão. E acha que pode operar maravilha. Receba seu milagre, tem um monte de gente sendo enganada. Sai da igreja, chora, rola no chão, mas quando sai da igreja não recebeu foi nada. Eu vou dizer, não recebeu foi nada. Por quê, irmão? Porque essas pessoas não têm parte com Deus. Deus ninguém engana. Ninguém engana Deus, é verdade, ninguém engana Deus. O apóstolo Paulo era um pregadorzão, meu irmão, do Evangelho, mas ele era convertido. Eu não estou julgando quem prega e quem não prega. Me entenda. Eu estou dizendo que Deus sabe as intenções do coração. Tem pessoas, irmãos, que têm o espírito mal do anticristo. Quando canta, cai fogo do céu, mas a vida só a misericórdia de Deus. Ontem um homem veio falar comigo, chegou me gritando, berrando. Eu disse assim, rapaz, baixa a bola. Se você grita assim na sua casa com sua esposa, você não é um pregador do Evangelho?
E foi assim, se você grita assim, você veio me gritar, eu acho que em casa com sua mulher faz a mesma coisa. Saiba que você está errado. Não se trata a mulher assim. Vós, maridos, amai a sua esposa. Eita, Jesus. Assim como Cristo amou a igreja. Aí eu disse a ele, como é que tu cuida da tua mulher em casa? Agora me diga uma coisa, foi assim que ensinaram você a falar com o pastor da igreja? Se foi, rapaz, saiba que quem lhe ensinou está errado. Agora, como é que você tem a ousadia de falar essas coisas e depois pegar o microfone do púlpito para pregar? Se cair fogo, meu irmão, é espírito mau do anticristo. Porque a Bíblia diz que vão se levantar uns nos últimos dias, que se possível for, vão fazer até cair fogo do céu. E vão enganar, meu irmão, até mesmo alguns escolhidos. Está na Bíblia Sagrada. Sabe por que eu estou falando isso? Deus operava maravilha pelas mãos do apóstolo Paulo, porque ele era convertido. Irmão, você quer ser um instrumento de Deus? Todos nós queremos ser. Então, meu irmão, persevere na doutrina de Deus. Persevere nas coisas santas de Deus. Porque Deus vai te usar de maneira poderosa. Não tem outro caminho alternativo, não. O caminho ainda é a santidade, irmão. A santidade no falar, no vestir. A santidade no pensar, meu irmão. Porque Deus vê diferente. Não estou falando essa coisa de roupa, né? Olha, não é, meu irmão. A roupa ainda tem que ser santa. O pensamento tem que ser santo. Mas, pastor, de que época é o senhor? Eu ainda sou, meu irmão, da Bíblia Sagrada. Eu ainda ando em conformidade com a palavra. Agora, presta atenção. Peraí, eu acho que o senhor está exagerando. Eu estou exagerando, então olha sua Bíblia aí no versículo 13. Preste atenção. Compare a intenção do apóstolo Paulo com a intenção agora de alguns, para eu terminar. Porque a Bíblia diz assim, ó, e alguns dos exorcistas judeus. Olha só, e alguns dos exorcistas judeus, aí a Bíblia Sagrada coloca uma vírgula e diz assim, ó, ambulantes. Ou seja, irmãos, não tinha compromisso com ninguém, não. Eu vou repetir. E alguns dos exorcistas judeus, olha, o meu já está entendendo. Vírgula, ambulantes. Ou seja, qual era a intenção deles, irmãos? Era ganhar dinheiro. A intenção deles não era Deus ser glorificado, como era na vida do apóstolo Paulo. Não. Vamos exorcizar para ganhar dinheiro. Agora mexeram com coisa santa. Olha o perigo. Está na Bíblia. Confira na Bíblia, tá certo? Para depois dizer que eu estou exagerando no meu discurso aqui. É porque a Bíblia vai dizer assim, ó. Tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. Percebam que eles não conseguiam, eles tentavam. Tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, eles viam Paulo pregando, viam as maravilhas acontecendo, e interpretavam isso como uma brincadeira. Vou andar por aí ganhando dinheiro, enganando o povo, fazendo de conta que sou o que não sou. Porque Paulo faz isso. Paulo não faz isso. Deus conhece as intenções do coração de Paulo. Deus conhece. Essa semana nós estávamos ali, e quem tem criança, irmão, é terrível. Eu vou dar um testemunho meu, mas tem vários pais aqui que têm crianças e estão passando a mesma coisa que eu. Você tem adolescente e criança em casa. O meu filho está lá, eu moro na igreja, mas ele não pode vir para o culto. Sabe onde ele está agora? Tenho nenhuma dúvida, está sentadinho lá na mesinha dele com a Bíblia aberta, escutando eu falar aqui, chorando, querendo vir para a igreja. Dentro de casa não tem aula, não pode brincar na rua, porque as autoridades recomendam que não pode vir para o culto, e agora? Estava em casa essa semana de cabeça baixa. Sozinho, cantou sozinho, eu observei, foi lá, assistiu a aula dele, que os professores estão mandando agora pelo celular, né? E ficou por ali. De repente ele disse assim, eu não estou mais aguentando isso. Um irmão ligou para ele. O irmão daqui da igreja ligou para ele. Ligou para mim. Aí disse assim, pastor, estou com vontade de dar um presente para Mário Milton. Eu comprei um negócio para mim, brinquedo, esse carrinho que corre assim, controle remoto.
O irmão disse, comprei para mim. Eu usei uma vez, estou ali olhando para ele. Daí eu disse assim, mas eu queria dar esse carrinho para Mário Newton. Vou perguntar à minha esposa. Ele chamou a esposa e perguntou, eu queria dar esse carrinho de presente para alguém. Aí ele disse, a esposa parece que leu meu pensamento. Ela disse, dê a Mário Newton. Daí o irmão chegou, na hora que ele estava bem para baixo. Aí eu disse, pastor, eu posso dar de presente? Pode. Foi sexta-feira passada, os adolescentes estavam aqui no culto. O irmão chegou lá e deu um presente. Pense num menino feliz. Está lá, meu irmão, correndo, brincando, bota o bicho para carregar. Agora aprendeu a usar, manda o carro embora e faz um movimento, um rebuliço grande. Deus conhece as intenções do nosso coração. Quem vê isso diz assim, por que aquela criança ganhou e aí eu não vou ganhar? Porque Deus está olhando o coração daquela criança. Deus está vendo que o coração daquela criança está voltado para as coisas dele. Eu estou citando o exemplo de uma criança, porque parece que quando as pessoas vão avançando na idade, vão perdendo o temor. Sabe por que a gente tem que ler a Bíblia todo dia? Para não esquecermos do que o nosso Deus é capaz de fazer quando nós somos fiéis a Ele. Quem viu o apóstolo Paulo Deus operando milagre por meio dele, dizia, não, vou fazer também. Era como os exorcistas que queriam ganhar dinheiro, queriam fazer. Mas sabe o que aconteceu? Engano pode enganar quem não lê a Bíblia. Mas a Bíblia diz assim, versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Veja, irmão, filho de sacerdote. Mas eu vou dizer para você uma coisa, filho de pastor não é neto de Deus. Filho de crente, meu irmão, não é primo de anjo do céu. Não se engane. Aceitei Jesus, agora eu sou semelhante aos anjos. Não. Para você chegar lá, meu irmão, vai ter que comer muito feijão ainda. Vai ter que dobrar o joelho muitas vezes ainda. Porque a Bíblia diz, respondendo, porém, o espírito maligno disse assim. O que eles diziam? Eles olhavam para o espírito maligno e repreendiam por Jesus a quem Paulo prega. Versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno diz, conheço a Jesus. Olha só a lição. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Tu imagina, irmão, um demônio pregar para um crente. Que vergonha. Eu já vi isso algumas vezes. O inimigo pregar para um crente. O inimigo, eu já vi uma vez um crente entrou no bar, mas não entrou para evangelizar, entrou para beber. Daí uma pessoa lá do bar disse assim, o que você está fazendo aqui, meu filho? Você não é crente. Pronto, a gente tem um exemplo. Essa moça tem um comércio ali de frente. Foi um crente lá comprar narguile. Não era da nossa igreja. Mas ela me contou. Ela disse, pastor, veio um crente aí. Não era daqui da sua igreja não. Mas eu sei que é crente. Veio comprar narguile. Aí quando chegou aqui, quero como é que chama o bicho do narguile? É cachimbo mesmo, é? Cachimbo da paz. Pronto, comprou um troço daquele de narguile. Tem um mangueirão assim, né? Que dá um bocado de volta. Aí comprou. Aí ela disse, para que você quer isso? Não, vou dar uma baforada assim em casa. Aí ela disse, mas você não é crente? Não, mas só um pouquinho. Ela disse, não, você é crente. Ela me contando, o pastor disse para ele, você vai morar no céu. Irmão, que decadência, o inimigo pregando para um servo de Deus. É porque esse não é instruído, esse não vem para culto de ensino. A Bíblia Sagrada diz assim, que o inimigo olhou para ele e diz assim, eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Agora, e vocês? Mas vós quem sois? Aí a Bíblia diz, e saltando neles, olha o que aconteceu. Saltando neles, o homem que tinha espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles. Ou seja, deu uma surra neles. Bateu neles. E a Bíblia diz, de tal maneira que nos inferidos fugiram daquela casa. E a Bíblia diz assim, a vergonha foi tão grande que foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha para que serve a palavra de Deus, irmãos.
Nós temos o perfil de uma pessoa que Deus olhava o coração dele e via que era um servo fiel. Agora nós temos o perfil de algumas pessoas, irmãos, que brincavam com as coisas de Deus. Irmão, mas peraí, pastor, como é que o senhor vem falar um negócio desse na época da pandemia? Não é a pandemia só para jogar vitória. Não, irmão, eu vou lançar bênção sobre a sua vida, com certeza. Mas eu também tenho que falar a palavra tempo e fora de tempo. Não é hora de brincar com as coisas de Deus, irmão. Não se pode brincar com as coisas do Senhor. Anda em santidade, viva em santidade. Almeje a santidade de Deus na sua vida. Por tudo, irmãos. Você observa, foi notório. Aí a Bíblia diz, muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. As pessoas vinham confessando os pecados, se arrependiam. E a Bíblia diz, aqueles que seguiam magia trouxeram livros. Queimaram os livros em praça pública, porque ficou bem claro, irmão, o poder do Deus do apóstolo Paulo. O poder do Deus do apóstolo Paulo é o poder do Deus que eu estou pregando aqui essa noite para vocês. Que eu estou ensinando em conformidade com a palavra. Irmão, Deus quer usar você. Deus quer te usar neste dia de hoje. Deus quer te usar verdadeiramente, com poder, com autoridade. Deus quer, meu irmão, que quando você canta, não seja só uma música sendo cantada, não. Me disseram essa semana, pastor fulano de tal, fazendo uma live. Tá certo. Quantos foram batizados no Espírito Santo depois dessa live? Nenhum. Quantos aceitaram Jesus? Nenhum. Eu disse, pois lá na minha igreja, eu vou falar uma coisa para vocês. Lá na minha igreja, não tem profissional da música não, tem adoradores. Tem pessoas que louvam a Deus de coração. Enquanto elas louvavam domingo, Jesus salvava pessoas que estavam no banco. Enquanto elas louvavam domingo, as pessoas ficam mandando mensagens pela internet para a gente, dizendo, eu estou sendo restaurado, eu estou sendo batizado no Espírito Santo. Na nossa igreja, a irmã Helena não está aqui hoje, irmã Everaldo. Mas enquanto o culto acontecia, eles reuniam as pessoas na casa dele e vamos cultuar Deus. Sabe qual foi o resultado? Quem entrou lá que não era crente aceitou Jesus. E quem não era batizado no Espírito Santo foi batizado no Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Porque Deus sabia o que estava acontecendo. Eram pessoas consagradas, pessoas que tinham o coração convertido. Irmãos, em nome de Jesus, que você seja revestido pelo poder genuíno do Espírito Santo de Deus. E que ao abrir a sua boca, irmãos, que com as suas atitudes as pessoas sejam tocadas por Deus. Que não haja escândalo, antes que o nome do Senhor Jesus seja glorificado por meio da sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida essa noite também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se tem alguém que não é convertido ao seu redor, eu vou lhe falar uma coisa. Depois de uma palavra dessa, é uma questão de tempo. Jesus vai constranger o coração de uma maneira que as pessoas vão se voltar ao Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus conhece as intenções do nosso coração. Nós não temos palavra bonita, nós não temos riqueza nesse mundo, todos nós lutamos para nos mantermos de pé. Nós não temos as melhores roupas do mundo. Eu estava lendo essa semana, uma mulher comprou um cinto de $10.000. Meu Deus, eu digo, Jesus, me dá um cinto desse, não é para eu usar não. Eu vou vender, nem que seja por $1.000 desse. Na verdade, dá o dízimo na tua casa. Porque quando a gente pensa assim, Jesus sabe qual é a intenção verdadeira do nosso coração. E por meio de você o milagre vai acontecer. Jesus vai converter pessoas que estão próximas a você por causa da sua fidelidade. Aí alguém vai dizer, mas eu não estou sendo fiel. Então, meu amigo, hoje Jesus te trouxe aqui para te trazer de volta para o caminho da verdade, para o caminho da salvação, porque Ele quer usar você como instrumento verdadeiro nas mãos dEle. Que Deus nos abençoe, meu irmão, e que essas palavras surtam efeito em nossa vida.